Vou conversar agora com o Dr. Cássio Mascarenhas. Ele é graduado em Educação Física pela Fundação Educacional de São Carlos, mestre em Ciências Fisiológicas da Universidade Federal de São Carlos e doutor em Ciências Nutricionais pela Unesp Araraquara, além de docente atualmente na Uniara, lá de Araraquara. Por que vamos fazer essa entrevista? Ele esteve aqui numa parceria com a H-Saúde esses dias, proferindo uma palestra. E aí o que aconteceu? A palestra impressionou todos que acompanharam. E dela a gente extraiu um dos pontos muito importantes, que é a sequela que fica em quem passou por Covid. A grande maioria reclama, fala, ficaram dores, ficaram, enfim, situações que eu preciso agora saber como é que eu trato, e tem tratamento para isso. Então, como especialista que ele vai explicar por que é importante manter-se ativo durante a crise no Covid-19 e como fazer isso, porque também não é tão fácil, ainda mais sem orientação. Por isso que essa entrevista vai servir muito para muita gente que passou por Covid. Dá para você imaginar o universo dessas pessoas. Se recuperaram da doença, mas as sequelas incomodam por um bom tempo. Eles reclamam mesmo. E daí a gente pensou, poxa vida, essa palestra dele não pode ficar restrita só aos que estão acompanhando. Daí nós o convidamos para que ele viesse no programa e estendesse todo esse conhecimento para milhares de ouvintes, telespectadores, vocês todos que estão nos acompanhando. Ainda que você não esteja passando por isso, mas conhece alguém que está, preste atenção na entrevista, que você pode ajudar essas pessoas que sofrem aí com essas sequelas todas. Professor Dr. Cássio Mascarenhas, bom dia. Bom dia, Daécio. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo convite e a oportunidade de conversar sobre um tema tão relevante, né, do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista social como um todo. Qual é a sequela do ponto de vista físico mais comum entre as pessoas que passaram por Covid? Olha, muito provavelmente o que a gente pode entender como o aspecto central das sequelas da Covid é o que nós denominamos de síndrome pós-Covid-19, né, ou Covid persistente, porque mesmo depois do período, vamos chamar assim, agudo, né, da contaminação e da infecção viral, ainda persiste. Talvez o elemento central dessa síndrome seja um estado de fadiga crônica. Muitas pessoas reclamam de muito cansaço, muita fadiga para realizar atividades básicas do dia a dia, atividades até mesmo de cuidados de higiene pessoal, de se deslocar de um cômodo da casa para o outro, e que ainda sentem, né, muito cansaço. Isso é o que nós denominamos de fadiga crônica. E ela muito provavelmente seja o aspecto central dessa síndrome pós-Covid-19. Né? Isso acontece com todos os pacientes ou com parte deles? Isso acontece com uma parcela significativa dos pacientes, principalmente aqueles que tiveram, né, o quadro clínico sintomatológico um pouco mais moderado ou severo. Aqueles pacientes assintomáticos ou que tiveram um conjunto de sintomas mais leves a moderados, né, durante o período da infecção viral, normalmente são menos acometidos por esse tipo de sintoma, de sequela, né, que é a fadiga. Agora, pacientes que tiveram sintomas um pouco mais severos, e notadamente aqueles que foram hospitalizados ou até mesmo internados em UTI, esses praticamente de 80% a 90% deles reclamam muito por um período ainda longo, de meses pós-Covid, de um estado de fadiga crônica, que curiosamente é o mesmo quadro, rigorosamente o mesmo quadro que é apresentado por pacientes em tratamento por algum tipo de tumor. Pacientes em tratamento com radioterapia ou quimioterapia, cerca de 80% dos pacientes em tratamento, né, de algum tumor tem esse mesmo quadro de fadiga crônica. E o conjunto de motivos também é muito similar, né? Então é uma doença, né, que muita gente não entende enquanto doença, né? Porque é um estado debilitante. É um estado de fadiga crônica que nós denominamos de uma fadiga debilitante e incapacitante, que realmente priva o indivíduo de uma série de atividades. E praticamente 70% de quem é hospitalizado, em até 3 a 4 meses, ainda não consegue retomar uma vida
comum, normal e o seu conjunto de atividades cotidianas, até mesmo profissionais, justamente por conta desse estado de fadiga crônica. Obviamente, isso precisa ser resolvido o mais rapidamente possível, né? Alguém poderá perguntar, mas se isso atinge principalmente a disposição respiratória da pessoa e tudo o que a educação física pode fazer por estas pessoas. Isso é uma coisa interessante, porque, por mais paradoxal que possa parecer, a pessoa, normalmente, isso acontece também com os pacientes oncológicos. Quando alguém os orienta a fazer exercício físico, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas mas do jeito que eu estou cansado, com esse nível de fadiga que eu estou, como é que eu vou fazer exercício? Então, 99% dos pacientes imaginam o seguinte: assim que eu melhorar dessa fadiga crônica, desse estado, né, de fadiga, eu vou procurar alguém para fazer exercício. É exatamente o contrário. A única forma de resolver, ou a forma mais eficaz, por mais paradoxal que possa parecer, de resolver esse estado de fadiga crônica é justamente com um programa de exercício, obviamente bem conduzido pelo profissional capacitado e habilitado para isso, mas é o melhor remédio para combater a fadiga crônica é o exercício. Isso já está muito bem documentado na literatura em relação à fadiga crônica do câncer, né? E para a Covid nós também já temos visto isso e é algo que para nós já é muito claro e muito definitivo. O combate à fadiga, ele passa obrigatoriamente por um programa de exercício físico. De um modo geral, os profissionais de educação física têm hoje o conhecimento dessas técnicas que eu imagino que são novas também? Tudo que envolve Covid-19 e pós-Covid, ainda para a gente é tudo muito recente, né? Tudo muito novo, os estudos ainda estão avançando, é uma doença nova e com algumas variações, né, entre indivíduos e aí da própria carga viral em si. Mas a educação física vem paulatinamente se preparando justamente para enfrentar, para dar sua contribuição para essa demanda social avassaladora que é, né? Porque nós nunca tivemos tanta gente doente como temos nesse último ano e meio, né? E tanta gente com tantas sequelas, né, que comprometem a qualidade da vida da população. E aí é o ponto-chave, né? A educação física, primariamente, não estava preparada para essa demanda social e para essa nova realidade da prática do exercício. Daí esse projeto que eu enalteço, né, enormemente aí em Matão, que é justamente um projeto, né, de parceria do poder público, por meio das secretarias de esporte e Secretaria da Saúde, e as academias de ginástica da cidade, justamente um projeto que visa preparar os profissionais e todo o conjunto das academias para poder receber esses pacientes. Alguns deles, né, de forma absolutamente gratuita, né, e aí, obviamente, tem o envolvimento do poder público. Então, muito dessa iniciativa visa oferecer condições de tratamento para as pessoas que não tenham, eventualmente, condições financeiras para frequentar uma academia. E, além disso, secundariamente, todos os demais, né, munícipes que tenham essa condição e que foram vítimas da Covid, que possam procurar com segurança qualquer uma das academias. E, obviamente, a partir daí, o conjunto de intervenções vai determinar o melhor esquema de tratamento para esses pacientes e, consequentemente, o melhor resultado para a saúde geral de cada um. O senhor diria que hoje, por exemplo, as academias de Matão, todas elas, ou a maioria, enfim, estão, de alguma maneira, preparadas para aplicar essas técnicas? Estão se preparando, né, nesse período agora. Nós terminaremos esse projeto nosso de capacitação profissional, capacitação teórico-prática desses profissionais agora, no sábado, dia 31. O programa se completa nesse sábado agora. Se complementa agora. Nós fizemos um período de uma carga teórica de aulas, foram aproximadamente 30 horas de aulas, né, teóricas, e aí o primeiro encontro prático nosso foi nesse sábado agora, dia 24. Isso, aliás, falaram muito bem, viu, professor? Oi? Falaram muito bem da sua palestra lá. Obrigado. Todo mundo enalteceu muito aí o seu trabalho. Foi daí que eu fiquei curioso, disse que precisamos trazer o professor aqui no programa, e é por isso que o senhor está, inclusive, concedendo a entrevista. Quer dizer que tudo se completa sábado que vem.
sábado agora, dia 31, nós finalizamos essa preparação dos professores como um todo. A partir desse momento, eles estarão habilitados aí para poder receber com o maior nível de competência, né, cada um dos pacientes em função dos quadros clínicos. Né? Essencialmente com esse curso, né, de preparação, o que nós fizemos foi dar um melhor nível de bagagem, de compreensão teórica desse conjunto todo de sequelas. A fadiga central eu diria, a fadiga crônica é o aspecto central dessas sequelas, mas existem muitas outras, né, e muitos já perceberam isso. Né? Muita gente reclama desse cansaço, reclama às vezes ainda de perda de paladar, perda de olfato, e alguns levam alguns meses para retomar isso. Isso tem as suas complicações também. Alguns reclamam de queda de cabelo, insônia, perda de memória, perda de coordenação motora. Tudo isso é conjunto, né, do que foi a carga viral e de repercussões, né, que o combate, que as estratégias de combate, né, do sistema imunológico acabaram também trazendo de repercussão final para o organismo. E também o próprio tratamento como um todo, né, o conjunto de medicações utilizadas, porque a Covid é uma doença, além de respiratória, ela é uma doença inflamatória e é uma doença que é tratada, né, por conta disso também com medicamentos anti-inflamatórios e anticoagulantes. E boa parte desses tratamentos anti-inflamatórios acaba, de certa forma, debilitando um pouco mais o organismo. E muitos pacientes são vítimas de hipóxia, né, que é a redução da concentração de oxigênio no sangue. E isso pode também ser responsável por uma série de sequelas, algumas até sequelas neurológicas. Então, por isso que não é por acaso que nós temos recebido muita gente também com algumas dessas sequelas, reclamando de insônia, de perda de memória, de alteração de humor. E, obviamente, isso também tem as suas repercussões negativas na vida desse indivíduo e na qualidade da vida como um todo. Né? E, ouvindo o senhor aqui, eu fiquei pensando que realmente eu ouvi depoimentos de amigos e tudo, eles relatam tudo isso aí que o senhor está dizendo mesmo. Inclusive queda de cabelo. A pessoa, quando sai do Covid, quem não teve nenhum caso próximo, pode ficar achando que isso aí foi... acabou, então passou, tá tudo bem, maravilha. Não é assim. Pergunte a quem passa. A não ser assintomáticos, evidentemente, né? Mas os que passaram por uma situação de sintomas declarados e tudo, eles falam mesmo, eles falam assim, olha, eu não sei, por enquanto eu não sou o mesmo mais. É essa a expressão que eles mais usam, eu não sou o mesmo mais, tem umas coisas que não tá, e é disso que nós estamos conversando aqui. Agora, esses exercícios todos aí, eles, tudo bem, podem ser aplicados aí pelos profissionais nas academias, então estão sendo treinados aqui em Matão, o pessoal da academia e tudo, para aplicar todo esse conhecimento que já se tem hoje, para amenizar esses impactos todos aí na vida da pessoa e tal. Mas há alguma sequência de exercícios, enfim, atividades que a pessoa possa ela mesma desencadear em casa mesmo, por exemplo? Um dos grandes pontos que é para a gente também um aspecto agora central dessa recuperação por meio do exercício, vem também de um aspecto muito comum, principalmente naqueles pacientes que tiveram sintomas um pouco mais severos, mesmo que não tenham necessidade de hospitalização. Talvez você já tenha ouvido alguns também dizerem isso. Nossa, eu perdi muito peso, perdi muita massa muscular. Esse é um aspecto que agora para a gente é também central na reabilitação a partir do exercício. O resgate da massa muscular que foi perdida por conta da Covid é fundamental. Esse é um ponto-chave, apesar de muita gente entender, falar, olha, precisa recuperar o pulmão, precisa recuperar a condição respiratória. Na verdade, as pessoas que são mais vitimadas dessa fadiga crônica, elas são também aquelas que mais perderam massa muscular. E aí vem um aspecto, Darcy, que é importantíssimo a gente entender, por que de eu não recomendar o exercício indiscriminadamente para quem teve Covid, mesmo quem tenha tido sintomas moderados. A recomendação que eu vou deixar aqui para a população em geral é: procure um profissional da área médica, né, o seu médico, todos que foram vítimas de Covid estão com acompanhamento, em geral, de um pneumologista. Converse com ele antes de começar, porque existe um quadro clínico aí que somente a realização de exames específicos nos mostra. Ou então, antes de começar, mesmo que o médico já tenha liberado, procure um profissional, e hoje os profissionais de Matão estarão aí absolutamente prontos para isso.
para, antes de começar a fazer o exercício, realizar um teste físico geral com esse profissional, para que a partir daí ele possa até mesmo indicar e orientar, né, o melhor conjunto de exercícios, porque não existe uma regra fixa, faça isso ou faça aquilo. O aspecto central é resgate da massa muscular. Mas para que isso seja feito com segurança, olha só que interessante isso. Mesmo alguns pacientes que tiveram sintomas leves a moderados durante a infecção viral, podem apresentar, depois da Covid, um quadro interno que ele jamais vai saber, que é um quadro que a gente chama de inflamação crônica. Ele pode ter um aumento de algumas substâncias, né, que nós denominamos de citocinas, que são altamente favoráveis a um quadro de formação de trombos, a um quadro de formação de coágulos sanguíneos, o que pode levar a algum tipo de trombose e que expõe demais esse indivíduo a um risco enorme de uma morte súbita por algum evento cardiovascular. E a gente não sabe qual paciente está com esse quadro. Se eu não fizer os exames específicos, e esse é um dos aspectos que nós estamos trabalhando nessa capacitação, quais exames, quais resultados nos preocupam mais e quais determinam que nós precisemos de exames complementares para poder ter o maior nível de segurança em relação à prática. Tem acontecido muito de pacientes até mesmo com sintomas moderados, e isso já tem sido evidenciado na literatura, um aumento, por exemplo, da incidência de alguns eventos como o acidente vascular cerebral, o AVC. Muita gente teve AVC pós-Covid, e justamente por conta desse quadro de aumento da inflamação. Alguns que tinham até algum fator de risco já presente anteriormente, mas que 3, 4, 5 meses depois da Covid acabaram tendo um AVC. E isso tem relação com a Covid por conta desse quadro que a gente chama de inflamação sistêmica. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos nos assegurar e nos garantir de que isso está ausente, quer dizer, isso não está presente. E aí tem o exame que hoje praticamente todos os pacientes pós-Covid-19 têm sido submetidos a esse exame, que é o exame para entender o nível de coagulação sanguínea, né? O quadro que a gente chama de coagulopatia, né? Se ela está presente ou não. Os professores foram todos eles bem orientados em relação a isso, e se o exame foi feito, eles saberão olhar e determinar, e a partir daí discriminar o que pode e o que não pode. E até porque também tem alguns pacientes que mesmo, e olha só que curioso, essa doença ela é terrível, porque ela tem deixado a ciência, a classe médica, literalmente de cabelo em pé, porque a cada momento é uma novidade, né, em relação à Covid. Muitos também pacientes que tenham tido sintomas mais leves têm um quadro que é denominado de hipóxia silenciosa. Ele não apresenta os sintomas dessa falta de oxigênio no sangue, desse baixo nível de oxigênio no sangue, mas ele está nessa condição. E essa condição é uma condição, no momento de executar, de realizar exercício, uma condição de altíssimo risco. Então, nós indicamos e orientamos que ninguém faça exercício sem antes ser submetido a um teste físico para monitoramento do conjunto de respostas cardiovasculares e também para o monitoramento do nível de oxigenação do sangue, que é essa saturação de oxigênio que hoje está na moda, né? Todo mundo tem falado disso. Pois bem, meus amigos. Bom, terminada essa etapa de sábado, significa dizer, então, que as academias de Matão estarão perfeitamente aptas a aplicar essas técnicas todas nos pacientes. Sim, essa é a ideia. Na medida em que nós terminarmos no sábado, os profissionais todos estarão capacitados e habilitados para entender o quadro clínico de cada paciente, fazer o reconhecimento a partir do conjunto de exames clínicos que ele fez com o médico, compor esses resultados dos exames com os testes que serão feitos, né, pelo profissional, e a partir disso, dessa composição e dessa conjugação, né, de informações clínicas e de informações dos testes que serão realizados, eles estarão aptos aí a tomar as melhores decisões em relação ao programa de cada um dos indivíduos, porque isso é fundamental, garantir a individualização da intervenção, porque nenhum paciente pós-Covid-19 chegará, né, para treinar com o mesmo quadro clínico. Todos eles serão absolutamente únicos.
E o reconhecimento desse quadro clínico é fundamental para que se tome as melhores decisões e para que o paciente tenha o maior nível de segurança possível, né? Tá perfeito. Muito obrigado. Ótima entrevista. Se agora entendi melhor porque todos gostaram. Você muito técnico e ao mesmo tempo fácil de ser entendido. São questões técnicas que preciso transmitir para todas as pessoas e não só profissionais. E aí muita gente às vezes fica pegando papel no vento dependendo do entrevistado quando ele se expressa muito tecnicamente. Você fez isso com maestria. Muito obrigado, Dr. Cássio Mascarenhas. E vamos aguardar. Significa que nós estamos aqui num processo de formação dos profissionais de matão das academias para que esses sequelados, que não são poucos, hein? E eu percebo aqui no hall de amigos aí que não são poucos aqueles que reclamam. E quase sempre dizem, não sei, eu não sou mais o mesmo, não. Passou, tal, mas eu me sinto mal, eu ando um pouquinho só, já me canso, coisas assim que eles falam. O outro amigo, outro dia, tá caindo meu cabelo, coisas assim que você relatou aí, que acontece mesmo, eles falam. Então, muito importante isso, dotar a comunidade de Matão de gente pronta para atender nessas situações também. Isso reduz substancialmente o tempo de recuperação, nesse caso, finalmente, sim, professor? Sim, isso reduz sensivelmente o tempo da recuperação e isso aumenta também sensivelmente melhora, né, sensivelmente a saúde do paciente e diminui sensivelmente o conjunto de riscos relacionados ao pós-Covid-19. Então, o que eu recomendo aí, finalmente, para a população é qualquer indivíduo que tenha sido vítima da Covid, independente do quadro sintomatológico ao qual, né, foi exposto, se teve sintomas mais leves ou mais moderados ou mais severos, que procure, né, inicialmente o seu médico responsável para ter em mãos todo o conjunto de exames clínicos e que procure um profissional de educação física, porque o exercício é uma obrigatoriedade para os pacientes pós-Covid-19. Tem aqui uma pergunta. Não é uma escolha, o exercício não é uma opção. O exercício é parte, né, e pilar central do tratamento pós-Covid-19. É uma necessidade. É uma necessidade, em outras palavras. Tem aqui a pergunta de ouvinte, aqui só restando aqui uma pergunta que a ouvinte fez, eu gostaria de passar para o senhor. Pois não... Doutor, Felipe. O Valdir, um ouvinte nosso, perguntou quanto tempo de após a pessoa contrair o Covid, ela pode realizar os exercícios? Ótima pergunta. Isso vai depender também do quadro clínico, né? Porque quanto mais severo for o quadro durante, né, a infecção viral, quanto mais severo for o conjunto de sintomas, o tempo para retorno da prática é também maior. E isso também vai ser determinado em função do quadro pré-Covid. Por exemplo, pacientes que tinham algum tipo de doença cardiovascular ou metabólica, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, e que tenham sido, né, vítimas da Covid, tiveram um quadro mais severo da doença e foram até eventualmente hospitalizados, esses pacientes não podem retornar. Em primeiro lugar, antes de realização de uma série de exames, como, por exemplo, um eletrocardiograma de repouso, um eletrocardiograma de esforço, um ecocardiograma. Esses exames são obrigatórios, porque esses pacientes já eram de alto risco cardiovascular. E agora, né, por conta da severidade da Covid, tem um risco muito maior, né, agregado. Então, eu somo 2 grandes fatores de risco para as doenças ou para um evento cardiovascular. Esses pacientes não podem retornar antes desses exames e antes de um período de 2 a 3 semanas pós-finalização dos sintomas. Então, em geral, a gente recomenda 3 a 4 semanas após o início dos sintomas ou 2 a 3 semanas pós-finalização, né, do quadro, pós-tratamento, finalização do tratamento. O que significa que alguns desses pacientes mais severos vão precisar, em geral, de 3 a 4 semanas para retornar, né, ou para iniciar a prática do exercício. Normalmente a regra, né, central é essa: quanto menos severo foi o quadro, né, da doença, o retorno é mais rápido, em torno de 1 a 2 semanas pós finalização do tratamento. Tá? Acho que ficou bem claro aí, acho que ficou bem atendido o nosso ouvinte, a gente também satisfeito. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Bom dia. Muito obrigado, Aécio, pela oportunidade. Eu que agradeço. E bom programa a todos.